Aí pessoal, beleza? Tudo bem? Quem tá aqui? Olha só quem tá aqui. Eu sou o Biscuit, eu sou o Biscuit. Ai, seu Biscuit, ai, Biscuit, ai, Biscuit. O seu Biscuit tá aqui, pessoal. Fala oi, seu Biscuit. O seu Biscuit tá aqui, está chovendo. Ainda bem que está chovendo, né? Graças a Deus, pessoal. Está chovendo, então vamos falar nossa aula aí. E se você não sabe, hoje nós iremos falar sobre grandes navegações. Olha a fotinha do lado aí, né, pessoal? Iremos falar hoje sobre grandes navegações e o seu Biscuit tá aqui, tá bom, seu Biscuit? Você se comporte na aula hoje, tá bom? Olha o seu Biscuit, ele tá muito carinhoso hoje, seu Biscuit tá carinhoso. Ele tá carinhoso, ai, seu Biscuit. Agora ele ficou com vergonha, pessoal. Ele ficou com vergonha. Está com vergonha? Então não fique com vergonha, porque nós estamos com o pessoal aqui no nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Estamos aí então no nosso CHC, né? Como vocês podem olhar aqui do lado aqui, CHC, tá bom, pessoal? Curso de História completo para concursos vestibulares e pré-militar. Para você também, tá, pessoal do pré-militar? Então, vamos falar da nossa ladainha toda aqui. O que é a nossa ladainha que nós iremos falar? É o nosso e-mail, historiacom1@outlook.com, o Facebook Istuçá, o celular para mensagem, o 3291650267. Então, pessoal, hoje nós iremos falar do nosso Skype ainda, História com B1, para que você possa lá adicionar e quiser saber alguma coisa, tirar alguma dúvida online. Como vocês podem observar aqui do lado, aqui na nossa fotinha bonitinha, hoje nós iremos falar sobre grandes navegações. Grandes navegações. Iremos dar uma introdução. Vamos falar quais são os fatores que levaram a essa expansão marítima, nessas grandes navegações. Iremos falar sobre os pioneiros das grandes navegações, né? Os primeiros países a se lançarem ao mar para se desbravar o nosso mundo aí que nós conhecemos. E a rivalidade entre eles que culminou numa coisa, né? Num tratado muito importante para a sua prova. Grandes navegações, pessoal, está sempre caindo em provas de vestibulares, concursos aí e pré-militar. O que eu quero propor para vocês aqui? Tem algumas coisas aqui que vocês vão se chocar, vocês vão ver pela primeira vez. Ah, o que você quer falar com isso? É uma coisa muito horrorosa. O que aconteceu? Meu Deus, o seu computador deu problema? Não, graças a Deus, vira essa boca pra lá, ó. Bater na mesa, bater na madeira, tá? Mas o que vocês vão se chocar aqui vai ser na nossa próxima aula, ainda quando nós estivermos falando de conquista, colonização da América pelos espanhóis, portugueses, ingleses e franceses. Beleza, pessoal? Mas o que eu quero pôr para você aqui já? Olha só, nós estamos aqui na introdução. Mas antes de falar na introdução, eu quero falar para vocês o que essas grandes navegações elas vão significar para o mundo nessa época. Nós vamos observar que as grandes navegações elas vão consolidar mais ainda o capitalismo. Nós vamos observar que haverá uma troca entre mercadorias, um comércio agora mais extenso entre África, Europa, América e Ásia. Tranquilo, pessoal? É de suma importância as grandes navegações. Nós vamos observar aqui grandes inventos, né, que vão melhorar muito a parte, né, a arte de navegar, tranquilo? Mas iremos falar um pouco aí sobre a introdução. Quero pôr para vocês, primeiramente, para preparar o terreno, porque nós já falamos sobre isso já em vídeos anteriores. Quando nós estivermos falando de unificar, aqui nós vamos falar de coisas que nós já falamos anteriormente, como unificação, formação dos estados nacionais,
Vamos falar aqui sobre crise do feudalismo, século XIV, nós já falamos nos vídeos passados, mas eu quero fazer uma introdução aqui para que você se situa aqui, mas você já viu tudo isso já aqui no nosso curso de história. Qualquer coisa, retoma os vídeos anteriores, beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos falar aí sobre a introdução. Quando essas grandes navegações ela ocorrem quando? Entre os séculos XV e o século XVII. Tranquilo, pessoal? E ela acontece para quê? Tem que acontecer por um motivo. Ela não aconteceu por acaso. Eu vou sair pelo mar. Eu não conheço o mar. Ninguém conhece o mar direito. Nós temos vários mitos sobre o mar, várias lendas de bichos gigantescos que comem navios, engolem o navio inteiro, sereias e tudo mais. O mundo ele é plano. Chega uma hora que o navio vai cair numa ribanceira, num precipício que não tem fim. Então eu vou me lançar, eu sou doido, eu sou um cara doido, eu quero ver isso, eu quero comprovar isso, eu sou doido, então eu vou lançar. Não. Sempre as coisas acontecem, como eu já falei para vocês, por alguma coisa, por algum interesse, por algum motivo, né? E principalmente, quando nós estivermos falando de Espanha, quando nós estivermos falando de um cara chamado Cristóvão Colombo, pelo amor de Deus, gente, tenha cuidado que vocês leem os seus textos, os seus livros e materiais. Tenham muito cuidado, porque uma pessoa do nada, ela não vai sair para desbravar o mundo se ela não tem pelo menos alguma ideia de como é as coisas. Tranquilo, pessoal? As pessoas não fazem nada por acaso, não. Beleza? Então, para que aconteceu essas grandes navegações, essa empreitada, também chamada de empresa comercial, né? Essas grandes navegações, porque teve sim um interesse econômico, um interesse comercial. A burguesia vai financiar essas grandes navegações, é interesse dela, como interesse de outros, mas mais interesse da burguesia. Superar a crise do século XIV, ou seja, a crise do feudalismo. Hoje nós observamos que nós temos a peste, matando várias pessoas. Nós temos o êxodo rural. As pessoas saem da zona rural, de suas roças, para ir para as cidades, né? Porque você tem escasso alimentos, tá passando por um período de seca, de enchentes. Você tem várias catástrofes climáticas ocorrendo nessa época que você tem a diminuição drástica da produção de alimento e mais ainda, para incorporar nisso, nessa crise, o aumento demográfico, entendeu? Então você, com os aparelhos, com o mecanismo que você tinha, os instrumentos que você tinha, eles já são ultrapassados para atender essa população. E você observa também que os metais preciosos na Europa, nas jazidas, estão ficando escassos. E nós estamos diante, pessoal, de uma ideia aqui chamada de mercantilismo. Já expliquei para você isso na última aula. É uma política econômica. Qual que é o intuito? Intervenção na economia. O Estado põe a mão na economia. Você tem o negócio da controle alfandegário, aquelas coisas todas. Mas o mercantilismo, pessoal, ele que vai ditar essas regras. Por quê? Quanto mais metais preciosos, mais poder você tem. Tranquilo? É um acúmulo de metais preciosos. Beleza? Quem dita isso, já falei aqui para vocês, é o mercantilismo. Tranquilo? Esse século XV para o século XVII, pessoal, nós vamos observar que você está vendo a passagem da transição do feudalismo para o capitalismo, pessoal. Você está vendo que o capitalismo cada vez mais está começando a se consolidar, tranquilo? Mas vamos falar sobre o resumo para que tudo isso aconteça. Primeira coisa, os descobrimentos, né, eles são continuação natural do chamado renascimento do comércio, o renascimento, né, do comércio. Nós já falamos sobre renascimento do comércio, renascimento urbano e tudo mais. Renascimento do comércio, abertura novamente das rotas comerciais, final da Idade Média, através também das cruzadas, você tem, através das regiões cultiváveis, ou seja, você tem mais alimento por causa de que
você tem o aumento das regiões cultivadas através de derrubada de florestas. Você tem nesse renascimento comercial, que essas pessoas estão indo para as cidades, para esse comércio, o surgimento dos burgos, ou seja, das cidades, daí o nome de burgueses, tranquilo? E as cruzadas, sem dúvida, vão ser de grande influência para reabrir de novo esse comércio entre a Europa e o Oriente. Tranquilo, pessoal? Entre a Europa e o Ocidente e o Oriente. Tranquilo, pessoal? Beleza? As cruzadas vão ser muito importantes. Como já falei para vocês anteriormente, eu tinha um comércio? Tinha. Eu não posso falar que na Idade Média meu comércio acabou totalmente. Já falei para vocês no vídeo anterior, no vídeo passado. Mas eu tenho um pequeno comércio, seja um comércio local, regional ou também internacional. Claro que esse internacional é muito pouco. Tranquilo? Beleza? E esses descobrimentos, eles são continuação natural desse renascimento comercial. Tranquilo, pessoal? E isso você vai dar o quê? O renascimento comercial, você dá origem ao quê? Ao chamado capitalismo. E qual que é o objetivo do capitalismo? Ter prejuízo? Não. O objetivo é o lucro. Tranquilo, pessoal? Beleza? Logo, nós vamos observar que para implantar o capitalismo, você vai ter correntes diferentes, principalmente na religião, onde a Igreja Católica não aceitava o lucro. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, as grandes navegações vão ter no seu cerne, pessoal, um caráter exclusivamente comercial. Eu não vou pegar meu barco para ir descobrir novas terras, para eu conhecer novas pessoas. Eu não vou fazer isso. Eu não vou me lançar no mar para eu conhecer novas pessoas. Ah, vou conhecer o fulano de tal. Não. As grandes navegações, o caráter é comercial. Nós falamos aqui de uma empresa comercial. Tranquilo, pessoal? Contribuindo assim para o acúmulo de capital, e esses países se lançam dentro dessas empreitadas das grandes navegações. Tranquilo, pessoal? Mas um fator importante, pessoal, para que eu possa entrar nesse caso de expansão marítima, primeira coisa, eu tenho que ter um Estado centralizado. Ou seja, minha política tem que estar centralizada. A formação dos chamados Estados nacionais. Já observamos isso na nossa última aula. Então, quais foram os fatores que levaram a essas grandes navegações? Primeiro fator, avanço náutico. Importantíssimo avanço náutico. Tranquilo? A bússola, o astrolábio, tranquilo? Nós vamos ver mais na frente uma escola que será formada pelo filho de Dom João I, Dom Henrique, tranquilo? Mais na frente nós vamos ver dela. Então, o avanço náutico, um novo tipo de navio mais resistente para viagens mais longas, onde pode levar mais coisas e trazer também mais coisas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Um Estado centralizado, isso definitivamente é muito importante para que você tenha essa ideia da expansão marítima, porque você tem uma estrutura muito complexa para ser regida. Você tem que ter armas, tem que ter navio, você tem que ter homens, você tem que ter de tudo. Então há uma estrutura muito complexa. Se você não tem um Estado centralizado, pessoal, fica muito difícil. Se você tem um Estado descentralizado, como que você vai conseguir juntar os senhores para a ideia só? Então é difícil. Então, o Estado centralizado, uma centralização política forte, é de suma importância. E nós observamos aqui o que? A aliança entre rei e burguesia. Porque nós observamos o interesse de duas classes. O rei querendo ganhar mais terras e, consequentemente, ele ganha mais prestígio, mais poder, e a burguesia atrás do quê? Do lucro. Tranquilo? Beleza? De se enriquecer. Nós observamos aqui as carinhas do pessoal. Um tá triste, o outro tá alegre. Nós observamos o quê? Que a nobreza ela cai, né?
você tem gradativamente a nobreza, ela vai perdendo seu prestígio, mas a burguesia, com o passar do tempo, vai ganhando mais espaço. Tranquilo, pessoal? E claro, fatores também religiosos, ou seja, a igreja está querendo achar mais seguidores. Ela quer ir atrás das conversões, né? Quer ir atrás do chamado, vamos civilizar na ideia europeia cristã. Tranquilo? Vamos buscar mais seguidores para a igreja. É de muita importância para a igreja. Óbvio, se você está buscando seguidores, logo você vai ter aquele monte de taxas que a igreja tem, principalmente o dízimo, e mais poder para a igreja também. Tranquilo, pessoal? E de suma importância, pessoal, muito importante isso na sua prova. Olha só que vai cair isso aí, velho. Vai cair, toma cuidado. Fatores que levaram às grandes navegações, todos esses que eu falei anteriormente são importantes, mas esse aí é mais importante ainda. Posso falar um negócio para você? De 10 provas que caem, conteúdo que cai na parte de grandes navegações, expansão marítima, 11 fala sobre essa coisa aí que eu vou falar. Isso é de muita importância. Então, aperta o stop aí, tranquilo? Pare a nossa aula, tranquilo? Vá no banheiro, se relaxa, vá na cozinha, pega um copo d'água, se relaxa, volta para a frente do computador, tranquilo? Relaxe, para você entender isso aqui que é muito importante para a sua prova. Muito importante, olha lá, hein? O que é importante para a sua prova? Cidades italianas, entrave. Que cidades são essas? Gênova, Veneza, Florença. Tranquilo? O que eu quero dizer com isso, pessoal? A partir da cruzada, né, a cruzada dos comerciantes, onde foi financiada pelas principais cidades italianas, que eu já falei para você anteriormente, eles vão conseguir ganhar o monopólio, o controle na região do Mediterrâneo, ou seja, o funil. O que é o funil? Constantinopla, a ligação entre o Oriente e o Ocidente. Então, eles vão comandar aquela região do mar Mediterrâneo. Eles vão fazer a passagem das mercadorias orientais, das especiarias, para o resto da Europa. Eles vão ficar ali no meio. Logo para isso, pessoal, eles vão ser como uma pedra no caminho dos outros países. Por quê? Eles querem fazer comércio com o pessoal do Oriente, só que eles têm que passar pelo mar Mediterrâneo, e quem domina? As cidades italianas. Tranquilo? O monopólio do preço. Você observa aqui que os preços são vendidos muito alto, entendeu? Os mouros, eles têm o monopólio desse preço. Os italianos passam esses preços mais caros ainda, e a necessidade de você procurar novas rotas para que flua esse comércio com os Oriente. Tranquilo, pessoal? Com o pessoal do Oriente. Tranquilo? Muito importante, por causa desse monopólio dessas cidades italianas, dos mouros dominando aquela parte de Constantinopla. Tranquilo, pessoal? Desse funil, você não consegue gerar lucro para quem? Para os outros países da Europa. Tranquilo, pessoal? E nisso, muito importante, a saída, procurar novas rotas, novas formas de passar. Vamos por cima, vamos teleportar, vamos teleportar para lá. Vamos procurar de qualquer jeito sair do mar Mediterrâneo. Tranquilo? Logo, quando isso acontece, pessoal, nós observamos o declínio dessas cidades italianas. Beleza? Tranquilo? Depois de tudo isso que eu te falei, os fatores que levaram, você tem que ter um interesse de alguém. Por exemplo, a burguesia. A burguesia, ela quer sair do pessoal das cidades italianas porque não está tendo lucro. Eles não estão tendo lucro. Então a burguesia, é interesse da burguesia, sim,
muito interesse da burguesia. É interesse dos reis? Sim, é interesse dos reis. Por quê? Quanto mais terras, quanto mais lugares descobertos, eu tenho mais poder, tranquilo? A religião para a igreja é importante? Sim, muito importante para a igreja também. Por quê? Quanto mais locais conhecidos, eu consigo converter mais pessoas, pessoas pagãs, pessoas que não têm religião. Entendeu, pessoal? Beleza? E os camponeses? Os camponeses também, óbvio que sim, porque eles estão querendo mais alimento, estão querendo lugar para morar também. Tranquilo, pessoal? Porque as cidades estão superlotadas. E o burro? O burro, burro, meu Deus, que boa. Eu tentei fazer uma carinha de um cara aqui com a boca aberta assim, mas não saiu direitinho igual os outros carinhos, não sei porquê. Tranquilo? Mas esse burro, o que é o burro? O burro, lembra do burro? Todos esses fatores são muito importantes, como eu falei, mais importante é dessas cidades italianas como entrave, mas você tem tudo isso, você tem que fazer você tem que sair, você tem que pegar o navio e sair desbravando. Só que uma coisa você se esbarra pelos mitos do oceano, né? Uns falam que tinham peixes gigantescos que podiam engolir navios. Outros falam que você poderia chegar em locais onde as pessoas que viviam lá eram bichos, monstros, que iam matar todo mundo. Outra coisa que eles acreditavam que o oceano chegaria num lugar, né, que acabava. Tranquilo? Eles olhavam para o horizonte e pensavam lá na frente, lá, o oceano vai cair, vão cair no precipício. Tranquilo? São várias lendas, vários mitos que tinham sobre o oceano. Tranquilo? E para a mente dessa época, né, isso foi uma dificuldade também para que você achasse pessoas com coragem para sair. Tranquilo? Mas como eu já falei para você, essas pessoas que saíram, elas tinham mais ou menos uma ideia na cabeça do que elas estavam por achar. Tranquilo, pessoal? Mas eu não posso deixar de falar sobre esse medo do novo, né? Sair para locais que ainda não são conhecidos, que ainda não estão no mapa. Tranquilo, pessoal? Beleza? Óbvio que as grandes navegações, elas vão ajudar e muito, não só no comércio, como também para você, como posso dizer, passar a limpo um novo mapa sobre o mundo. O que era conhecido agora com as grandes navegações, eu vou estar, além de estar descobrindo novas áreas, eu estou aumentando no meu mapa, conhecendo esse planeta Terra. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então vamos falar agora sobre Portugal, né? Portugal foram os pioneiros, né, nas grandes navegações, foram os pioneiros na formação dos estados nacionais, tranquilo, como já falei para vocês anteriormente, no nosso último vídeo, falamos nos vídeos anteriores. Mas nós temos que observar quais as condições que levaram Portugal para esse desbravamento. Por que Portugal foi pioneiro nisso tudo? Por que logo Portugal foi o pessoal que saiu para o mar primeiro? Tranquilo? Como eu já falei para vocês antes, as condições, Estado Nacional, pessoal. Se você tem uma centralização política, fica tudo mais fácil. Você não precisa lutar contra interesses de senhores feudais, tranquilo? E Portugal já era um Estado Nacional, através da Revolução de Aves, né? Nós observamos em 1385, entra Dom João I da Casa de Aves. Nós observamos que no seu reinado você tem uma expansão externa. A expansão marítima acontece a partir da Casa de Aves. Tranquilo, pessoal? E essa interna aqui? Interna acontece contra a família Borgonha está no poder. Ou seja, através da Guerra de Reconquista. Ou seja, são os cristãos batalhando contra os mouros, tranquilo, para reconquistar as áreas perdidas. Tranquilo?
é uma conquista interna, uma expansão interna. Mas a Revolução de Aves vai ser de suma importância porque ela que vai dar o boom para a expansão marítima. Tranquilo, pessoal? Beleza? Posição geográfica muito favorável, excepcionalmente favorável. Eles estão de boca para o oceano. Tranquilo, pessoal? Eles estão ali com a cara no mar. Eles acordam vendo o mar, dormem vendo o mar. Então, a posição geográfica deles é muito importante. Nós vamos observar que várias pessoas de Portugal, tendo um solo pouco fértil, vai gerar que a população se concentre mais na parte litorânea para a pesca, né? Aí nós temos aqui o produto importante da pesca, aqui o bacalhau, né, pessoal? E nós iremos observar também que Portugal era parada, ou seja, quando você vai viajar de ônibus para a praia, você não tem as paradas, você chega para tomar um café? Então, Portugal era uma parada dessa dos navios que vinham e iam, né, do mar Mediterrâneo para o mar do Norte. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Ausência de guerras internas, muito importante. Não tinha guerras internas dentro de Portugal, diferentemente da nossa Espanha, França e Inglaterra. A Espanha ainda está lutando ainda na guerra de reconquista. França e Inglaterra estão ainda na guerra dos 100 anos. Depois disso, da vitória da Inglaterra, ela vai entrar ainda na guerra das Duas Rosas. Então, infelizmente, eles estão ainda com guerras internas. Tranquilo, pessoal? Tem que resolver esses problemas. E uma das condições, como eu já falei para vocês lá, foi a evolução da arte de navegar, mas através de 1446, com a criação da escola de Sagres. O filho de Dom João I, o Dom Henrique, tranquilo, pessoal? Ele vai criar em 1446 essa escola de Sagres, uma escola para a arte de navegar. Ele vai juntar, vai começar a chamar várias pessoas intelectuais da época, na parte cartográfica, na parte matemática, na parte como os geógrafos, entendeu, pessoal? E entre outras pessoas. Para quê? Marinheiros, para trabalhar de um jeito para favorecer o avanço da arte de navegar. Essa escola de Sagres vai ser muito importante para lançar os primeiros navios para o mar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos falar dos feitos, né? Os feitos portugueses, né? Inicialmente, eles vão conquistar Celta em 1415, ao norte da África, né? Perto lá da costa marroquina. Tranquilo, pessoal? Onde eles irão conquistar isso por causa do quê? Do interesse das caravanas. Só que a carinha do carinha tá triste. Por quê? Eles chegam lá. Celta era muito importante na parte das rotas comerciais das caravanas muçulmanas. Transportava ouro, especiarias e tudo mais. Só que com os assassinatos, com os roubos e tudo mais, os árabes vão começar a mudar suas rotas, tranquilo? E vão sair dali, frustrando o interesse assim da burguesia. Beleza, pessoal? Contornar a África, pessoal, pelos portugueses foi chamado de périplo africano, porque eles queriam chegar às Índias de qualquer jeito, tranquilo? Então é chamado de périplo africano, esse contorno pela África. Lembrando, pessoal, quando eles estão contornando a África, eles estão conhecendo o continente. Tranquilo, pessoal? Eles estão conhecendo mais ainda para a cartografia. Beleza, pessoal? E, consequentemente, quando eles estão passando por esses lugares, né, estão formando colônias. Nessas colônias nós temos a ideia da capitanias hereditárias, bem antes do Brasil, tranquilo? Mas eles estão instalando as chamadas feitorias, né? O que são as feitorias?
feitorias nada mais são fortificações, né, fortes, onde você deixa um grupamento de pessoas ali para tomar conta também, mas também para fazer comércio com os povos nativos. Tranquilo, pessoal? Essa aula que nós vamos estender um pouquinho mais, mas tudo bem. Então, essas feitorias são para fazer esse comércio com esses povos nativos. Observa-se, pessoal, nas feitorias vão ser de suma importância para o tráfico de escravos, quando nós estivermos falando de história do Brasil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Em 1420, os caras chegam na Ilha da Madeira, tranquilo, de Açores e Cabo Verde. Beleza, pessoal? Em 1488, Bartolomeu Dias consegue contornar o chamado Cabo da Boa Esperança, ou seja, antes chamado de Cabo das Tormentas. Ele consegue contornar lá a parte sul da África, tranquilo? Contornar ali o continente para entrar no Oceano Índico, né? Ali o Cabo das Tormentas, você tinha várias coisas ali doidas, né? Você tinha correntes marítimas muito loucas e a travessia desse local era muito esquisita, né? Então é um feito muito grande com Bartolomeu Dias. E em 1498, tão sonhada chegada ao Oriente, né? As Índias, em Calicut. Tranquilo? Em 1498 com Vasco da Gama. Não é o time não, tá? Não é o time Vasco da Gama que chegou lá não. Foi o cara chamado Vasco da Gama. Beleza? E fala aqui, pessoal, que de suma importância essas grandes navegações, porque no navio que Vasco da Gama voltou para Portugal, ele conseguiu trazer numa viagem só mais coisas que os italianos conseguiam fazer num ano. Olha só como a importância das grandes navegações. Beleza, pessoal? Foi difícil? Foi, mas foi lucrativo. Em 1500, o que aconteceu em 1500? Nem vou falar, né? 1500, Pedro Álvares Cabral, o cara chega no Brasil. Tranquilo? Mas isso é matéria da outra hora, quando a gente estiver falando de história do Brasil. Agora vamos falar da Espanha, pessoal. A Espanha, muito importante no cara chamado Cristóvão Colombo. Quando você olha nos seus livros, isso eu vou falar mais na frente, tá, pessoal? Eu vou detalhar muito bem, mas eu quero falar para você aqui mais, dar um resumo para você. Você olha nos seus livros didáticos, você aprende na sua escola, né, como eu também aprendi, quem descobriu a América, 1492, foi quem? Cristóvão Colombo. O cara descobriu um novo mundo. Ninguém sabia, o cara descobriu, o cara é o cara. Mas nós temos que tomar cuidado, pessoal. Temos correntes de pesquisadores que falam que Cristóvão Colombo já tinha mais ou menos a ideia da existência da América. Como assim, professor? O que você quer falar sobre isso? Vamos falar disso mais na frente, tá? Mas vamos falar aqui, por exemplo, dos vikings, né? Os vikings, nós já temos relatos já comprovados que eles chegaram na Groenlândia 1000 anos antes, né? Em 1000 depois de Cristo, antes mesmo de Cristóvão Colombo. Nós temos também polinésios, né, que chegaram na América do Sul. Você tem chineses que chegaram na América, tranquilo? Bem antes de Cristóvão Colombo. E você tem mais antigo ainda, povos que conseguiram chegar na América através da Era do Gelo. Mas não pelo Estreito de Bering, mas navegando. Então, pessoal, esse negócio de descobrimento da América por Cristóvão Colombo, a gente põe isso entre aspas, tá bem, pessoal? Porque, na verdade, Cristóvão Colombo não descobriu a América. A América estava muito lá e descoberta muito antes, né? Nós temos um cara também chamado São Brandão, né? Um irlandês, um padre que descobriu a América. Isso nós vamos ver mais na frente, tá, pessoal? Mas voltando aqui, a Espanha, ela entra no comércio, na empresa marítima, né, na parte da expansão marítima, atrasada. Ela entra bem depois de Portugal. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, ela está indo na chamada Guerra da Reconquista,
né, ela ainda não tem o seu estado ainda unificado, né? Só a partir da Guerra da Reconquista você tem a unificação política da Espanha, tranquilo? E a partir dessa unificação política ela começa a se lançar no mar. Como que acontece essa unificação política? Através do casamento dos chamados reis católicos, né? Quem são esses reis católicos? Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Tranquilo, pessoal? E o que acontece? A partir disso, em 1492, eles conseguem expulsar o último vestígio mouro, né, da Europa, em Granada. E a partir disso, ele, com as ideias de Cristóvão Colombo, ele ganha o aval, Cristóvão Colombo, dos reis espanhóis, tranquilo? Para a expansão marítima espanhola. Há uma curiosidade aqui também, pessoal, que Cristóvão Colombo, antes de ganhar esse aval dos reis espanhóis, essa curiosidade aqui é que Cristóvão Colombo, ele foi a Portugal, ele foi na França, ele foi na Inglaterra, e todo mundo fechou as portas pro cara. Ninguém queria, ele queria achar alguém que ajudasse ele. E quando ele foi na Espanha, os reis católicos concederam. Falaram, não, tudo bem, você vai, beleza? Então vai embora, você quer ir? Então vai, cai na água. Vai nadando, se você quiser também pode ir nadando. Mas os reis espanhóis concedem esse aval para Cristóvão Colombo. Você tem até uma curiosidade aqui muito importante, pessoal. Quando, se eu não me engano, pessoal, deixa eu só lembrar aqui, deixa eu ter notado um lugar aqui, mas eu esqueci agora, mas agora lembrei. Tem uma lenda, pessoal, de um rei gaulês chamado Medoc d'Aiguille, né? Esse cara, ele sai lá de País de Gales para achar o seu novo mundo, né? A sua terra própria. E ele diz a lenda que ele chegou aqui na América. E tem uma época que a rainha Elizabeth, ela tema com a Espanha que quem descobriu primeiro a América foram os ingleses e não os espanhóis. Isso aí, depois eu vou falar para vocês mais na frente, tudo bem, pessoal? Mas o que eu quero falar dessa curiosidade aqui é que Colombo consegue o aval só depois com os reis espanhóis. Tranquilo, pessoal? Cadê meu relógio? Tá aqui, achei. 37 minutos, tá? O biscoito tá aqui. Em 1492, os reis celebram um contrato com Cristóvão Colombo, né? E um contrato uma excelente proposta, né, que eles fizeram para Cristóvão Colombo, uma proposta que nem eu também, se tivesse na pele de Colombo, também não resistiria, que era o contrato chamado de Capitulações de Santa Fé. Tranquilo, pessoal? O que fala desse contrato? Esse contrato, eles dão direito a Colombo de ser almirante, ser vice-rei, ser governador de todas as terras conquistadas, tranquilo? Ter parte nessas terras. E ainda mais, dentre esses lucros que sair dessas conquistas, será repassado também para Colombo. E óbvio que isso vai interessar muito Colombo e, claro, é uma excelente proposta. E o que acontece? Em 12 de outubro de 1492, o cara chega na América. Mas isso aí quando a gente estiver falando de colonização espanhola, conquista da América espanhola, eu irei falar mais sobre Colombo. Mas você tem que saber, em 12 de 10 de 1492, Cristóvão Colombo chega na América. Mas só que ele chega à América achando que chegou na Índia. Por isso o nome Índios, né? Ele achou que tinha chegado na Índia. Só depois, em 1504, que Américo Vespúcio vai ver que o cara chegou num continente novo, não chegou na Índia nem por raio. Colombo, pessoal, ele adotou uma técnica aqui diferente dos portugueses. Por quê? Ele não queria contornar o continente africano, porque ele ia esbarrar contra os portugueses. Ele queria ir para o oeste, queria chegar na Índia indo para o oeste, não contornando o continente africano. Beleza, pessoal?
E a rivalidade que nós vamos observar aqui? A partir, né, dessas descobertas e tudo mais, você vai observar que você está lidando contra dois interesses. Um interesse português e um outro interesse espanhol. E para não leve isso a uma guerra, né, para que não gere um conflito, a igreja aqui com o Papa Alexandre VI, que o Papa aqui não é de se esperar, é um espanhol, vai ser mediador, vai ser um cara que vai tentar apaziguar esses confrontos, né? O negócio está quase chegando uma guerra. E ele vai emitir, né, uma bula chamada Inter Coetera, em 1493, aonde nessa bula ele fala que vai existir uma linha imaginária, onde você tem 100 léguas de Cabo Verde para um lado, você tem a oeste é domínio espanhol e ao leste é domínio português. Só que nessa bula os portugueses não gostam, né? Portugal de mal. Portugal fica de mal. Por quê? Portugal sai prejudicado. Por que Portugal sai prejudicado? Porque ele quer também, porque em 1500 Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, na América. E ele fala também que ele tem que ter parte do continente americano. E bate o pé falando, não aceito isso. Vou pegar em armas se não mudar isso. Tranquilo? E o que acontece? Essa bula é revogada. Em 1494, 2 anos depois, é assinado o chamado famoso Tratado de Tordesilhas, que agora muda só as léguas, agora passa para 370. Então nós temos parte da América espanhola e parte da América portuguesa. Tranquilo? E nós observamos que na bula, pessoal, na bula intercoetera, você tem que Portugal ia sair prejudicada. Por quê? Toda a América ficaria em posse dos espanhóis. E o que ficaria só na mão dos portugueses seria o quê? Seria a parte africana conquistada. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? E, óbvio, né? Eu esqueci até de pôr aqui. As outras nações não irão ficar satisfeitas com isso. Óbvio, né? França, Inglaterra, Holanda não ficará satisfeita com isso. Porque acha muito errado dividir o mundo entre dois países só. Como que se isso não iria acontecer depois, mais tarde, anos depois, né? Nem vou falar sobre isso, porque chamada Guerra Fria, né? Mas vão dividir o mundo entre dois, cara, o mundo conhecido, o novo mundo conhecido, né? O novo mundo, em dois países só. Até chega uma hora que o monarca francês, chamado Francisco I, ele vai indagar e falar assim: por favor, me mostre aonde o testamento de Adão está falando que ele dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então nós chegamos aí ao nosso final da nossa aula. Demorou um pouquinho, 43 minutos, mas eu tinha que falar sobre expansão marítima, fazer 2 aulas sobre isso, e não ia dar quase nada, 20 minutos para cada aula, se nós falamos aqui tudo. Mas, qualquer dúvida, o senhor Biscuit está aqui, o senhor Biscuit está aqui, o senhor Biscuit, manda mensagem para historiacomp1@outlook.com, não se esqueça, tudo bem? Então, o Biscuit falou para vocês, qualquer coisa mande e-mail para historiacomp1@outlook.com. Um abraço para vocês e espero vocês na nossa próxima aula, que nós falaremos sobre conquista da América, colonização dos países como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, seu Biscuit. Como eu já falei para vocês, história da América, então quando eu estiver falando de Azteca, Maia e Inca, você já sabe quem que são esse pessoal, porque eu já falei de história da América. Beleza? Então, próxima aula, espero vocês. Tchau, tchau. Dá tchau, Biscuit.